Então vamos dar início à mesa redonda. Tivemos uma belíssima, uma excelente apresentação, que no fim de contas é um grande desafio que se coloca neste momento à mesa redonda, porque fomos confrontados com um diálogo entre a concentração e a dispersão, e portanto um país que tem esse problema, esse conflito, que é, por um lado temos duas metrópoles ou uma metrópole muito concentrada e com um nível de desenvolvimento muito aquém do necessário, mas claramente a criar grandes equilíbrios a nível regional. E este conflito, podemos dizer assim, em Portugal é muito presente. Temos as duas metrópoles. O país está zangado com Lisboa, está claramente a sentir que o seu desenvolvimento não é tão forte, porque o investimento vai sobretudo para a capital. A região norte está zangada com a área metropolitana de Porto, porque considera que os financiamentos estão todos concentrados na área metropolitana e que há aqui uma direção política, um investimento político muito concentrado na metrópole em desfavor das regiões. E verdadeiramente o nosso grande desafio é a construção deste diálogo, porque não haja dúvida, nós precisamos de metrópoles eficientes a crescer e precisamos de um país todo ele a crescer, porque o nível de desenvolvimento do nosso país, a nível nacional e a nível regional, exige este diálogo e sobretudo, o alargamento da base da competitividade do país. Simultaneamente temos problemas financeiros graves, o investimento público é limitado, grande percentagem, por volta de 80% ou 90% do nosso investimento público é financiado pelos fundos comunitários, portanto, verdadeiramente o financiamento vem-nos de fora, e portanto há aqui um novo desafio que se tem de colocar, que se tinha colocado neste quadro comunitário, mas fomos incapazes, ou estamos a ser incapazes. E, portanto, claramente o nosso problema é muito de governança. E em geral, estes processos de governança exigem tempo, não é? Criação de confiança, e nós não temos sido capazes ainda de criar este diálogo. E, portanto, estamos neste quadro comunitário, pensávamos que sim, que íamos ter políticas mais contratualizadas de base territorial. Era assim que foi assim anunciado aqui em Portugal. Foram assim desenvolvidas um conjunto de estratégias, mas na prática o que está a acontecer é exatamente muito parecido do que aconteceu noutros quadros comunitários. E, portanto, são políticas setoriais, muito mais setoriais, que têm também as suas virtudes, mas também têm os seus problemas. E, portanto, temos aqui entre nós, porque não vieram aqui para me ouvir, ou vieram aqui para ouvir os oradores, temos entre nós três pessoas conhecidas, umas mais que outras, mas temos aqui pessoas de diferentes áreas e vou fazer uma pequena apresentação, só para também perceberem porque é que elas estão aqui. Temos o João Ferrão, que conhecem, que está aqui ao meu lado, o professor João Ferrão, que teve sobretudo um perfil académico e que no meio do seu perfil académico foi secretário de Estado de Ordenamento do Território, portanto teve aqui uma experiência política que lhe deu também novos saberes e novo conhecimento sobre como é que isto se executa, não é? Entretanto voltou para a academia e portanto também significa que já tive tempo para refletir todo este processo. Além disso, tem um dos mais importantes livros sobre o ordenamento do território em Portugal, portanto é uma referência para as pessoas do ordenamento do território que estudam o ordenamento do território, uma referência obrigatória nas leituras e que aborda designadamente estes temas relacionados com a governança territorial. A seguir temos a doutora Fernanda Carmo, que tem um perfil diferente, já foi secretário de Estado também do Ordenamento do Território, portanto estamos aqui com pessoas que já tiveram grandes responsabilidades a nível político. Neste momento tem um cargo de grande responsabilidade que é diretora da Direção-Geral do Território e, portanto, mantendo-se nas funções, nesta área
de política do ordenamento do território e que teve sobretudo tem um perfil sobretudo técnico-político, portanto, e que conhece muito bem a máquina do Estado e todo este contexto institucional da aplicação das políticas. E por fim temos o Luís Carvalho, que tem um perfil mais académico, mais novo também, e que tem uma abordagem sobretudo mais recente, mais refletindo sobretudo as dinâmicas associadas ao desenvolvimento dos próprios territórios e novas dinâmicas que vêm com desafios que, designadamente, a nova economia pode vir trazer a estes territórios. Portanto, temos aqui perfis diferentes que naturalmente têm leituras diferentes dos processos. E eu gostava de ouvi-los. Nós fomos confrontados com esta apresentação e, portanto, gostaríamos que esta parte fosse uma espécie de primeiro debate, não é? Em torno da mesa. Temos aqui o nosso orador e, portanto, vamos dar a palavra primeiro às pessoas que ainda não tiveram oportunidade e depois vamos dar, em último lugar, vamos ouvir novamente o nosso orador convidado. E, portanto, pedia ao professor João Ferrão para começar por refletir que é, depois desta belíssima apresentação que nos foi feita, como é que vê, qual é a sua primeira leitura do país? Como é que, passando este processo, qual é a nossa hipótese? Como é que nós criamos esta governança territorial mais construtiva, em termos do desenvolvimento? Como é que nós podemos desenvolver um caminho para diminuir este conflito que existe nas nossas regiões e no nosso país em torno das questões do desenvolvimento que no meu entender, pensando na apresentação, é mais de nos compararmos uns com os outros e estarmos a confrontar uns com os outros do que propriamente procurarmos o diálogo com os outros. Muito obrigado, bom dia a todas e a todos. Agradecer o convite aos organizadores e também a introdução que a professora Teresa Sá Marques fez. Ela explicou-me que ia passar a palavra em primeiro lugar porque sou o mais velho e esqueceu-se de dizer que sou lisboeta. Já não deixa de ser curioso. Bom, mas há vários. Exato, há vários tipos de lisboetas, como há vários tipos de tudo. Eu vou tentar ser sintético para tentar ir aos pontos-chave. Ia fazer 3 comentários mais um. Isto é, 3 em função da intervenção anterior e um outro. Sendo que tenho sempre em mente a realidade portuguesa, como é óbvio. A primeira questão que eu queria levantar é a seguinte. A Joaquim apresentou aqui de forma muito clara esta diferenciação entre o tipo concentrado e o tipo distribuído. Mas nós estamos a falar de padrões. E um mesmo padrão pode ter explicações distintas. O chamado tipo distribuído pode resultar de pelo menos 3 componentes que se podem combinar de forma desigual. Por um lado, o sistema político, por outro lado, o sistema urbano, mais policêntrico e mais concentrado, e em terceiro lugar, a existência ou não de diferenciações regionais de especialização produtiva muito marcados. A impressão que me dá, era preciso estudar, é que no chamado tipo distribuído temos situações que resultam de conjugação desigual destas 3 componentes. E desse ponto de vista é interessante perceber porque é que Portugal lá está. E então eu diria, depois um pouco para reagir, que há 2 subtipos de distribuído. Porque há um distribuído forte, mais sustentável, e há um distribuído fraco, menos sustentável. E Portugal parece-me estar no subtipo distribuído fraco. Aliás, quando referiu que a dinâmica que foi identificada para as regiões norte e centro assenta basicamente, continua ainda a assentar em grande parte na existência de salários baixos. Portanto, primeiro comentário, esta tipologia de países tipo concentrado e países tipo distribuído para o caso português é muito interessante. Por um lado, para explicar porque é que a situação é essa e qual pode ser a evolução, mas por outro lado,
E isto é muito importante para a nossa discussão, porque os resultados, agora vou pôr entre parênteses, aparentemente, que é para discutir, aparentemente desdizem completamente aquilo que a Teresa começou por dizer. Isso é uma questão muito importante. O segundo comentário é o seguinte: foi dito por todos, ontem, de várias formas, hoje na intervenção inicial, agora pela Teresa Sá Marques, que da centralidade que durante muito tempo a economia deu às falhas de mercado, nós hoje passamos para as falhas de governança. E, portanto, uma das grandes discussões que nós temos que ter é, de facto, as razões destas falhas de governança. Foram apresentadas aqui várias situações, mas eu queria acentuar uma, porque a minha grande preocupação, exatamente em função da experiência que eu tive como Secretário de Estado, é nós não embarcarmos em ficções. Em coisas que não são possíveis. E se não são possíveis, tem que haver uma transição. E essa transição tem que ser preparada. Eu estou completamente de acordo quando se disse há pouco que não é por falta de motivação, é por falta de capacidade. Mas, nesta falta de capacidade, nós podemos ter duas situações. Nós podemos ter instituições que necessitam de ser capacitadas e têm condições para ser capacitadas, mas temos uma outra situação que é déficit de atores, inexistência de atores. Eu vou dar um exemplo um bocadinho ao lado, mas para ser concreto. Eu estive envolvido nessa discussão sobre os politécnicos, como sabem, uma das suas razões de ser é estabelecer umas redes mais fortes com os atores da região, etc. E num debate que houve em Porto Alegre, a questão que colocavam era sistematicamente a mesma. Quem são os atores da região com quem nós devemos colaborar? Não há. Não há. Nós próprios somos muito débeis e não há. Portanto, a ideia da estratégia de especialização da inteligência, como é que é? Especialização inteligente, pensada a partir de Porto Alegre, é uma coisa que não tem sentido nenhum, absolutamente nenhum, não é? Portanto, isto significa que há toda uma outra componente, tem a ver com questões culturais, com a questão dos atores, etc. Tem que ser introduzida com mais força para que aquilo que é verdadeiramente interessante não seja uma ficção inatingível. E isso significa que, mais uma vez, estamos a criar expectativas que depois vão falhar por falta de condições e as pessoas vão confundir a morte de uma boa ideia por falta de condições com a morte de uma ideia porque afinal a ideia não era tão boa como parecia. O terceiro comentário que eu queria fazer é o seguinte: nós estamos a falar basicamente de políticas públicas e, portanto, é natural, e os estudos da OCDE centram-se exatamente nessa ótica e nós também tendemos a centrar nessa ótica na governança multinível. Quando falamos em governança multinível é entre níveis administrativos. Mas para a maior parte dos atores económicos, a governança é uma governança multiscala que entra em choque com a governança multinível, porque os seus espaços de referência nada têm a ver com os espaços da governança multinível. Então temos aqui um elemento de dificuldade adicional. Aquilo que é uma referência inevitável para a administração e para a decisão pública não é um referencial importante, que acaba por ser por razões burocráticas, mas não é um referencial importante para o dia-a-dia de grande parte dos atores económicos, e não só económicos, até dos municípios ou de outros que se organizam em redes translocais, transnacionais e, portanto, fogem à lógica da governança multinível. Portanto, a governança multinível já é difícil, a governança multiscala tem uma outra lógica, articular a governança multiscala com a governança multinível torna tudo ainda mais complexo. A complexidade não nos deve levar a desistir. Aumenta, digamos, o grau de exigência das respostas que nós damos e, mais uma vez, já perceberam que é esse o meu ponto essencial, o incrementalismo nos processos de transição. Isto é, nós temos que talvez pensar mais naquilo que queremos, como é que atingimos aquilo que queremos, com quem, como, e portanto, nesta ótica, a qualidade e a natureza dos processos de transição é muito importante. Não centrarmos apenas na discussão da solução, que é importante, mas acompanhar sempre a discussão da solução com uma outra, que é como é que lá podemos chegar a partir da realidade que nós temos. Mas queria fazer um último comentário, que depois, numa segunda ronda, espero voltar a ele, e que tem a ver com aquilo que foi discutido ontem e hoje. E que eu penso que
a designação place-based policies tem alimentado aqui um equívoco que ainda não foi devidamente esclarecido, porque, na verdade, se nós virmos, enfim, as pessoas estiveram cá ontem, todas as intervenções de ontem e a intervenção de hoje, nós estamos a falar de duas coisas completamente diferentes, relacionadas, mas completamente diferentes. Uma é a territorialização de políticas públicas e que levanta uma série de debates muito interessantes. Nem todas têm que ser territorializadas e algumas têm que ser parcialmente territorializadas. E, portanto, é um debate sobre a territorialização das políticas públicas, a questão da governança multinível, etc, etc. Outra questão completamente diferente, foi abordada ontem por várias vezes, são os instrumentos de programação financeira integrada de base territorial, que começaram, tem uma história que nós conhecemos, começaram com as iniciativas comunitárias Urban e Leader, e até tem uma presença importante, embora desvirtuada, no atual ciclo de programação comunitária. Ora, nas intervenções de ontem, e a intervenção de hoje tornou isso mais claro, quando nós falamos de place-based policies, muitas vezes estamos a falar de coisas muito diferentes. Uma discussão é a discussão da territorialização das políticas, a outra é a discussão desses instrumentos de programação integrada de base territorial, que, sendo fundamentais, podem ser um dos pequenos instrumentos, uma componente pequena da territorialização de políticas, mas não esgotam. Portanto, há aqui dois debates que são autónomos, evidentemente devem ser articulados, mas são autónomos, e eu tenho percebido que nós temos oscilado entre um e outro, sem perceber, ou sem pelo menos tornar claro que são dois debates diferentes, que têm que ser articulados entre si, mas que têm que ser vistos dentro, a partir de contextos e de referenciais completamente diferentes. Passávamos agora à doutora Fernanda do Carmo. A doutora Fernanda do Carmo tem tido nos últimos tempos uma experiência que é a coordenação do Programa Nacional de Políticas do Ordenamento Territorial. E no âmbito desse programa tem tido, designadamente, sido confrontada com esta ligação entre os diferentes setores. E gostava que ela nos falasse um pouco sobre essa experiência. Pronto, isto são processos que demoram o seu tempo, que é preciso criar confiança e, portanto, gostava que nos falasse como é que tem decorrido, qual é o seu balanço, o que é que tem falhado e pronto, bom. Muito obrigada, bom dia a todos. Tenho pena ter chegado um pouco atrasada e não ter ouvido a comunicação inicial por completo, porque tive tempo suficiente para ver que de facto foi extremamente rica e que está aqui mote para muita discussão e para muita reflexão. Eu vou responder à questão que a professora Teresa Marques me colocou e que é muito importante, temos debatido muito, porque tem também a coordenação técnica e científica do instrumento de gestão territorial que estamos agora a promover, que é o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território. Mas antes disso, gostava de fazer um comentário a partir enfim, do que o professor João Ferrão acabou de referir, principalmente neste último aspecto, nesta diferenciação do que é, de facto, a territorialização das políticas públicas e do que são os instrumentos de financiamento aquilo que consideramos abordagens integradas de base territorial. Porque, de facto, há uma diferença e, por vezes, nós temos a tendência a confundir ou a misturar os dois assuntos, ou pelo menos a não separar devidamente para depois encontrar as melhores soluções, mas a verdade é que em Portugal, isto acontece porquê? Porque em Portugal, na minha leitura, nós de facto partimos de um Estado bastante centralizado, somos unânimes a reconhecer isso, enfim, temos a descentralização dos municípios, mas é um Estado bastante centralizado e, para além disso, muito setorializado. Portanto, as duas coisas podem estar relacionadas, mas neste caso estão fortemente relacionadas e incrementam-se uma à outra. De facto, a territorialização, as abordagens territoriais que temos tido, e temos tido algumas, e Portugal tem feito um caminho positivo, na minha opinião, nesse sentido, e as abordagens integradas abriram sempre à governança, portanto, tem sido por aí que se tem reforçado os ativos que temos hoje da governança do território, mas tem sido, de facto, um caminho que é potenciado por estes instrumentos, porque se não fossem estes instrumentos de financiamento, estaríamos num patamar muitíssimo inferior. E essa é que é a questão principal. É que eles são determinantes, são, de facto, muito orientadores
E os atores orientam-se, de facto, para a situação do financiamento. Se há uma determinada configuração dos instrumentos de financiamento, pois é isso que vai determinar, em primeira linha, toda a configuração das abordagens. E, portanto, isto só para concluir dizendo que concordo plenamente, mas isso traz-nos um alerta muito importante, que é: temos que nos preocupar, sobretudo, com a forma como desenhamos esses instrumentos de financiamento, porque eles são de facto muito influenciadores. E não basta estarmos, de facto, ao nível das outras dimensões importantes, enfim, a discutir e a tecer e a desenvolver instrumentos que nos parecem bastante bons, se não tratarmos primeiro disso. Portanto, e é essa a questão fundamental. E agora ligo já o pote, porque é isso que também nos guia na alteração deste instrumento, que é um instrumento fundamental, é um instrumento de topo do sistema de gestão territorial, portanto, o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território. E, portanto, esta questão dos atores e de como é que tratamos isto, portanto, sendo um Programa Nacional de Ordenamento do Território, tem uma multiplicidade de dimensões que têm que ser tratadas numa base territorial, sempre numa base territorial, portanto, essa é que é a diferença de outros instrumentos, mas que obrigam a falar com todos os setores. Não há nenhum setor que não tenha importância, uns mais, outros menos, uns com políticas de facto mais setorializadas, mais dirigidas para as pessoas e, portanto, mais para grupo-salvo, enfim, um bocadinho mais distanciadas do território, mas a maioria deles, e alguns deles em particular, muito interferentes naquilo que é a territorialização das políticas, nomeadamente o Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural, das florestas, enfim, são de facto, a par do Ministério do Ambiente, setores que são determinados. Portanto, no PROPOT, a nossa abordagem tem sido a seguinte: temos preocupado, de facto, ao nível dos conteúdos que estamos a desenvolver, de refletir sobre estas questões e, portanto, introduzir, quer ao nível do diagnóstico, fazer o correto diagnóstico, quer ao nível da estratégia, quer ao nível da proposta, do programa de ação, das medidas de política que estamos a configurar, portanto, no fundo, orientações, medidas que nos orientam para reforçar aquilo que são abordagens mais intersetoriais, mais colaborativas, mais construídas entre atores para um determinado território. Portanto, o PROPOT dará esses conteúdos, essa orientação programática de que determinadas abordagens devem ser feitas desta forma. Mas mais do que este conteúdo, que depois, enfim, é estabelecido, quer ao nível da agenda, mais do ponto de vista económico e social, mas uma agenda própria também para a governança territorial, para além desses conteúdos, preocupa-nos também, sobretudo, a questão do processo, ou seja, o processo de elaboração do que pode ser também um momento em que se fomenta e se geram capacidades adicionais para que depois as questões da governança territorial, a compreensão, a leitura e compreensão daquilo que é a territorialização das políticas públicas possa ser facilitada no futuro. Portanto, o trabalho com os setores não tem sido um mero trabalho de ouvi-los, enfim, compreender quais são as suas estratégias setoriais, quais são os seus documentos de referência. O trabalho tem sido, sobretudo, partilhar com esses setores, enfim, constituir um grupo de pontos focais, partilhar com esses setores a própria elaboração do plano. E, portanto, mais com uns do que com outros, porque, de facto, a disponibilidade desses atores e a capacidade e até, enfim, a natureza da própria política pública que representam é diferente, mas, em função dessas diferenças, trazê-los para a construção do próprio programa. Portanto, nós temos atores setoriais a construir elementos de diagnóstico, não no sentido setorial, no sentido de contribuir para uma leitura dos perfis territoriais, em função daquela área setorial. Portanto, construir os indicadores, conseguir ler essa diversidade territorial, e eu acho, na minha opinião, que tem sido bastante produtivo, porque, por exemplo, posso dar um exemplo: o Ministério da Agricultura tinha uma abordagem já territorializada, já dizia quais eram as produções principais em cada um dos territórios, mas não tinha uma abordagem, de facto, de leitura integrada do que é uma territorialização de uma política
do ponto de vista das pessoas, do ponto de vista do território, do ponto de vista da economia, nas várias vertentes, não tinha essa leitura e conseguiu construí-la connosco, e isso tem sido, do nosso ponto de vista, muito positivo, porque achamos que vai ter repercussões, enfim, no trabalho que eles vão fazer a seguir, nomeadamente no trabalho que vão fazer a seguir de programação do próximo ciclo de fundos comunitários, ter esta capacidade e esta perspectiva. Portanto, é de facto importante o reforço da capacitação. Ao nível do PNPOT, esta preocupação manifesta-se mais ao nível dos setores do que propriamente na ligação ao local. Portanto, num plano nacional, e portanto é aqui que este esforço se faz principalmente. E portanto, e depois, não só a este nível da participação no diagnóstico, também toda a estratégia e agora, para finalizar, na construção das medidas de política, em que pedimos a todo este conjunto de interlocutores, numa base de governança, de facto, multissetorial, nos fizessem um exercício, que me pareceu um exercício, de facto, bastante construtivo, foi face aos desafios, aos 5 desafios que nós temos de desenvolvimento territorial, face a esses desafios, como é que coloca as suas preocupações de política setorial, como é que as suas preocupações, as suas estratégias dos seus programas de política setorial, no fundo, revertem, ou se articulam, ou contribuem para estes desafios. E recebemos, de facto, contributos bastante interessantes, e estamos agora em plena discussão, e também nos parece que é uma metodologia que, enfim, reforça estas capacidades de depois, na implementação, que interessa depois é a implementação do programa, que na implementação do programa poderão dar os seus frutos, enfim, de haver um diálogo, porque para haver um diálogo é preciso que as pessoas compreendam o que é isto da territorialização, o que é isto do território, e para haver um diálogo e para haver depois um processo mais ativo de acompanhamento da implementação. Obrigada. Agora pedir ao Luís Carvalho. O Luís Carvalho, além de ter um perfil mais académico, tem também uma ligação bastante forte com alguns dos projetos a nível europeu e portanto, está em contacto com outros contextos institucionais. E, portanto, com uma estadia mais recente aqui em Portugal, que já começa a ter uns anos, gostava que ele nos fizesse uma avaliação, o que é que este contexto institucional lhe parece que traz de diferente e de melhor, podemos dizer assim, e quais são as nossas fragilidades, designadamente, para a construção destas políticas de base territorial. Ok, muito obrigado. Vou tentar dar algum input a essa questão. Antes de mais, agradecer a presença desta mesa com os observadores. De facto, chegando a esta altura do evento, já não é fácil trazer ideias muito novas, portanto, já muita coisa foi dita. Vou tentar trazer alguma novidade ao debate. Começando por dizer que a minha entrada para estes temas, a Teresa de facto já fez alguma introdução a isso, é muito pela parte da economia territorial, da competitividade, do desenvolvimento económico. Eu sou economista, tem-se falado de muitos economistas neste evento. Eu sou economista de base, apesar de me ter hibridizado um pouco ao longo do tempo, ao nível da geografia, etc. Mas a minha entrada para este tema das políticas públicas de base territorial continua a fazer-se muito na perspectiva do desenvolvimento económico, porque eu acho que também ajuda. Muitas vezes falar de políticas públicas de base territorial no abstrato, em meu entender, é um bocado complicado. Portanto, a minha ajuda a ter um tema concreto com que possa balizar esta discussão. E para dizer que neste tema, portanto, eu vejo claramente na apresentação do Joaquim Oliveira Martins, sou muito próximo desta visão, mas para os economistas é um bocado complicado pensar em território, antes de mais. Acho que isso já fica um bocado latente. E aliás, quando nós falamos em políticas públicas para a economia, para o desenvolvimento territorial, há aqui uma grande divisão entre o que se chama políticas place-based, que é o que temos vindo a falar, e políticas people-based, baseadas nas pessoas e não nos territórios. E os economistas tendem quase invariavelmente a preferir políticas people-based. E não é porque eles não gostam de territórios. Eles acreditam é que as políticas públicas, ao contrário do que nós acreditamos, a grande maioria que estamos aqui nesta sessão, é que nós devemos ajudar não os territórios, mas devemos ajudar as pessoas. Portanto, o que é que isto implica? Se eu tiver um território em declínio, a minha política, isto o pensamento do economista mais ortodoxo, seria não ajudar este território, mas ajudar as pessoas desse território a poderem eventualmente mover-se para outro local. Isto em termos políticos é
em termos de política pública, isto é totalmente diferente. Isto implica políticas, por exemplo, ao nível da educação, no nível de rendimento, no nível de oportunidades, para facilitar a deslocação dessas pessoas para outros lugares onde elas eventualmente possam ser mais produtivas. Isto é aquela história das economias de aglomeração, etc., que dá origem, de facto, a um modelo territorial que, em alguns contextos, e há muitas pessoas que defendem isso, é mais eficiente, mais eficaz, maximiza os recursos, etc., que a evidência lhes diz. Portanto, eu acho que a evidência que o Joaquim Oliveira Martins mostrou aqui é que esta tese não tem assim tanta sustentação como isso. Mas ela é muito poderosa. E é muito poderosa, antes de mais, porque as políticas place-based que nós estamos aqui a falar são muito difíceis de implementar. Portanto, ainda que nós acreditemos que elas podem ser mais interessantes, elas estão sendo vistas um bocado como algo ineficiente, porque elas são difíceis. Lá está. Basta pensarmos na questão da governança, todos os desafios de governança que nós temos vindo aqui a falar, o que implica pôr isto no terreno. Isto é quase impraticável em muitos contextos. E ainda mais impraticável, diz-nos a literatura, em contextos com instituições relativamente fracas. E aqui, voltando um pouco ao desafio da Teresa, isto é particularmente problemático em contextos como Portugal, e em Portugal, mas poderia dizer muitos outros países da Europa e do mundo, porque, lá está, esse quadro institucional é relativamente débil. E levanta um problema mesmo quando nós falamos ao nível dos fundos estruturais. E, por acaso, é curioso que a primeira pessoa que falou aqui em especialização inteligente foi o João Ferrão, aqui há bocadinho. Eu achei bastante curioso, nós já estamos aqui a discutir place-based policies há cerca de um dia e meio e quase ninguém tem falado em expressão inteligente. De facto, é um dos instrumentos, aliás, uma das políticas, não é bem uma política, mas é uma orientação dos fundos estruturais, até uma condicionalidade ex-ante para as regiões a serem fundos estruturais, é terem estratégias de expressão inteligente. Eu, de facto, achei curioso que esse tema não tenha vindo à baila, mas dizer que implementar este tipo de políticas em Portugal é particularmente difícil, por um lado, porque nós não somos humanos, nem a Suécia, nem a Dinamarca, e, ou seja, nós temos que implementar políticas de inovação, de competitividade, que são altamente exigentes em termos de governança, mas, ao mesmo tempo, temos que implementar ainda políticas infraestruturais, de reforço da educação. Portanto, combinar este pacote de investimentos que são altamente exigentes num contexto institucional relativamente débil é, de facto, aqui a grande complicação. Então, podia-se levantar a pergunta: políticas de base territorial em Portugal, sim ou não? Portanto, eu acho claramente sim, e acho que estamos todos no mesmo comprimento de onda. Muito a ver com a questão de conseguir alargar a base territorial de competitividade, que a Teresa falou, é de facto essencial. Quando nós vemos aquele tipo de estatísticas e somamos eventualmente, fazemos aquele exercício de somar um bocadinho o que é que representa a metropolitana do Porto, era a metropolitana de Lisboa, e vemos de facto representa aqui, em termos de indicadores económicos, portanto, trabalho, GDP, etc. E tal. É significativo, mas não é tão significativo como isso ao nível do país. Portanto, isto significa que há aqui muitas regiões do país onde nós ainda temos um trabalho muito importante a fazer ao nível de aumentar a base de competitividade. Isto para evitar aquele problema das transferências permanentes, que o Joaquim também falava há pouco. Portanto, ativar economicamente estes territórios é de facto um grande desafio. Agora voltamos sempre aqui à questão da governança. Portanto, eu acho que aqui nós temos que começar a ter, já passando um bocadinho para a parte de desafios, depois vamos vir a discutir mais, a questão de ativar modelos de governança é de facto essencial. Agora, como é que se faz isto é um bocadinho a questão-chave, porque nós já estamos há cerca de... Lá está, eu comecei a trabalhar nestas áreas há cerca de 15 anos, não sou na academia, portanto eu fiz também muita consultoria ao nível da avaliação de políticas públicas, comecei a minha carreira a avaliar o PCA3, etc. Portanto, já aqui se falava muito de governança e já se falou muito de governança. Então, o que é paradoxal é que nós chegamos aos dias de hoje e não temos propriamente um método, uma filosofia de trabalho para pensar como é que nós vamos melhorar esta governança. Eu acho que aqui o grande problema, que acho que o Joaquim também falou na sua intervenção, é que nós muitas vezes tentamos modificar tudo ao mesmo tempo. Portanto, vamos descentralizar, vamos dar as competências, vamos tentar fazer tudo ao mesmo tempo e para todo tipo de regiões. Eu acho que isso é extremamente problemático. Eu acho que aqui, a minha perspectiva, e cruzando agora um bocadinho com a parte académica, eu acho que aqui nós temos que tentar começar a pensar um bocadinho nisto, mais numa perspectiva de transição, precisamente como falou o João Ferrão. Porque, de facto, nós nunca vamos conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Portanto, eu acho que nós temos que ter metodologias para experimentar, eventualmente, em pequenas regiões piloto. Como é que se faria uma política de exploração inteligente, com uma governança mais multinível, mas nós nunca vamos conseguir fazer isto ao mesmo tempo a todas as regiões, temos que fazer, de facto, para regiões mais pequeninas, e devemos quase entender isto, o regime que temos hoje em dia de políticas públicas, quase como um regime fechado. Portanto, nós temos burocracias, temos mindsets, temos pessoas que fizeram este tipo de política toda a vida, temos atores, temos normas de fazer política que são relativamente reconhecidas, no fundo, que são transversais, setoriais, é o tipo de políticas que nós nos sentimos realmente confortáveis a fazer,
Passar disto para um regime place-based, eu acho que implica 3 processos essenciais, que em primeiro lugar é desenvolver conhecimento sobre que tipo de políticas funcionam e que tipo de políticas é que não funciona, como é que nós implementamos estas políticas, quais são os fatores críticos, implica avaliar muito bem o resultado que este tipo de experiências de piloto teve no contexto. Eu acho que aqui é um fator positivo, está a falhar um bocadinho, eu acho que é um fator positivo deste tipo de políticas estar de facto associadas aos fundos estruturais, é que eles implicam exercícios de avaliação. São eventualmente exercícios que seriam exercícios que nós não faríamos eventualmente se não fôssemos obrigados. Eu acho que os fundos estruturais têm algumas perversidades que depois poderei explicar, mas acho que tem efetivamente esse benefício de nos obrigarem a avaliar o que está a acontecer no contexto. Implica, neste processo de implementação, nós tentarmos envolver novas redes de atores neste tipo de processos. Portanto, que não sejam só as burocracias do Estado, tentar chegar aos cidadãos, tentar chegar às instituições de ensino e, de facto, envolver aqui redes de atores que pensem como é que estas políticas se podem fazer de forma diferente, porque isto depois também vai gerar um terceiro processo muito importante, que é a criação de legitimidade. Hoje em dia, eventualmente, estas políticas têm ainda relativa pouca legitimidade. A partir do momento em que nós conseguimos experimentar efetivamente como é que isto funciona, nós depois podemos pensar em como difundir estas experiências para outros territórios. Portanto, eu acho que nesta lógica muito mais de transição, de experimentação, de trial and error, ver o que funciona, ver o que não funciona, é absolutamente essencial para nós conseguirmos, de facto, desconstruir um bocadinho esta questão da governança e vamos implementar a governança, porque ela não se implementa, de facto, top-down, ela implica um processo de aprendizagem muito significativo. Eu acho que só assim é que nós conseguimos contrariar um bocado aquela perspectiva economicista que as políticas para os territórios são muito complicadas, são inexecuíveis, etc.